Eu vi uma notícia agora que falou que o ChatGPT ajudou a identificar, dar o diagnóstico, na verdade, de uma criança que ela já estava, acho que há 7 anos, fazendo inúmeros exames, não conseguia achar, e a mãe foi lá no ChatGPT, jogou quais eram os sintomas que essa criança tinha, e o ChatGPT deu o diagnóstico. E ela foi no médico e falou, olha, o ChatGPT me deu isso aqui. E ele falou, seu filho realmente tem isso. Você viu essa notícia? Eu vi, ficou famoso agora umas semanas atrás. Na verdade, assim, o que é o ChatGPT, né? Até para talvez quem não conheça muito sobre base de dados. É basicamente um local com armazenamento em nuvem, em centros específicos, né, de informações, que não necessariamente precisam ser físicos. Obviamente, você vai ter um local físico para ter todo o armazenamento desses maquinários, né? E por meio de uma compilação de informações durante décadas, ele aglutina todas essas informações por meio de codificação e, a partir de certos comandos, né, ele se torna uma ferramenta responsiva da forma que você pergunta com base em todos esses dados. Inclusive até o fim de 2021, que é a última atualização até o momento. Então, ele obviamente vai tender a ir por toda a base de dados. Pensa assim, realmente é muito inteligente você pensar que de repente você pode utilizar uma ferramenta dessa para ter toda uma compilação para o seu... Vamos pegar o caso, por exemplo, você é uma pessoa de X anos, nascida em tal local, os pais talvez tenham certas condições relacionadas à saúde, então vamos supor que sua mãe seja diabética, o seu pai era hipertenso, enfim. Então, a partir de todas essas conotações, ele consegue meio que cruzar os dados e perceber que outras pessoas com biotipos parecidos com os seus, com probabilidades de também terem familiares com as características também similares às suas. E com, de repente, um sintoma que você está apresentando, tende com maior probabilidade que você direcione por um lado. Por isso que a inteligência artificial ela é muito interessante para você utilizar de toda essa base de dados para trazer benefícios. Mas, como você disse, né, no caso dessa que aconteceu, né, recentemente, com certeza foi uma situação parecida. Então, foi alimentado, né, a inteligência artificial foi alimentada com todas as informações da criança, porque você consegue treinar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial provavelmente não sabe quem é Jean Durval. Mas você chegar e falar assim, Jean Durval é um cara de X anos, nascido em tal lugar, é especialista em tal, fez faculdade nisso, naquilo, ok. Ela compilou naquele seu chat, né, porque tem vários chats que você pode ir abrindo, o que é o Jean Durval. E a partir disso você pode direcionar certas posições do que você imagina ou que ela pode te auxiliar. Isso quer dizer que ela vai te dar o melhor direcionamento? Não necessariamente. Isso tem um fator ali de percentual de ter casado no momento certo com a história certa com essa criança específica? Sim. Mas ela vai fazer todo um mapeamento de outras informações que, às vezes, o cara que ele é o profissional médico, ele tem pela experiência dele. Ele tem pelo que a medicina já mostrou e já parametrizou como algo que é um padrão. Como, por exemplo, o cara que tem índice de glicose assim assado no sangue, ele tem uma condição que foi chamada de diabetes. Para essa diabetes foram testados medicamentos XYZ, o melhor de eficiência é tal, o outro pode dar tal efeito colateral, entendeu? Então, a partir de tudo isso, né, e todas essas compilações dos dados que vão acontecendo, ela pode te dar um direcionamento que talvez um profissional ou a medicina esteja ainda caminhando para detectar como algo específico, mas isso não quer dizer que ela vai acertar. Isso não quer dizer que ela vai ser a especialista. Sim. Então, a mudança de chave está nessa, assim. Você nunca vai poder deixar de lado o cara que realmente tem a experiência ali no toque da ferida, digamos assim, né, ali no tátil, para o computador que está fazendo uma análise totalmente técnica. O técnico nem sempre é a saída para tudo, né? É por isso que o robô ele tem essa posição distante do ser humano, porque o robô é técnico. O ser humano tem outras capacidades que o robô ainda não tem. Por isso que a gente volta naquele assunto, né? Do não ter medo de ser substituído por um robô, porque ainda vai precisar dessa sensibilidade, desse double check, desse olhar ali, né? Eu volto, então eu posso hoje perguntar ao ChatGPT, me dê um roteiro de uma entrevista, por exemplo. Ele vai me dar 10 perguntas para uma entrevista de inovação. Ele vai me dar um roteiro. Mas ali, conhecendo o meu entrevistado, conhecendo, né, toda a dinâmica, tudo o que está acontecendo, eu vou olhar e vou adaptar. Às vezes eu vou dar uma melhorada ali, né, nas informações. Acho que o medo ainda
de uma parte aí da população é justamente porque leva-se muito a sério tudo que está ali, sem que tenha esse feeling de que aquilo talvez precise ser tratado ainda. Eu vejo que assim, a insegurança e o medo é mais ou menos o que move o ser humano. Se você for parar para pensar e refletir assim, por que normalmente você acaba tendo diversos casos de pessoas que são extremamente bem-sucedidas na vida e que elas não têm mais sentido para viver? Porque aquela sensação também de insegurança, né, do que vai acontecer amanhã, que obviamente traz expectativas positivas e expectativas talvez não tão positivas, ela move o ser humano a estar buscando caminhos para se aperfeiçoar, buscando formas para mudar a sua atitude, enfim. Quando perde o sentido para isso, de repente é uma estabilidade financeira absurda, ou então, né, tem algum tipo de correlação com isso, você normalmente vê pessoas que não conseguem lidar bem com a estabilidade, com a certeza meio que do amanhã. Então, os caras, poxa, extremamente abastados financeiramente e que têm uma dificuldade gigantesca de aproveitar as coisas, de realmente estar feliz com o que fazem. Então, eu acho que essa sensação de medo, da insegurança, ela realmente move o ser humano em todos os aspectos, em todas as esferas. Então, isso eu acho que não deixa de ser também um ponto que a gente busca coisas para ter medo, para ter inseguranças, né? Talvez o começo, quando chegou a internet, quando chegaram as outras tecnologias, seria da internet, como a internet ia roubar espaço. Agora que a gente tem um nível acima, como que é o ChatGPT, entendeu? Então, ou os modelos de inteligência artificial. O ser humano, ele busca os caminhos de ter insegurança, meio que automaticamente, porque isso motiva o cara, a pessoa, né, aquele ser, a realmente estar buscando outros caminhos para estar dentro do jogo da vida, digamos assim, né? Então, é muito, acho que disso, assim, a gente tenta buscar o tempo todo uma forma de ter receio.